avisem. Certo? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de setembro de 2024. A gente vai dar continuidade. Tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossos estudos, tá? Nós estamos caminhando aí a gente já estudou mais da metade do PNE, né? E hoje a gente vai ver a meta 15 e para que a gente consiga entender, né, relembrando que o PNE, né, são metas que foram feitas em 2014, que é um plano decenal que, né, pelo próprio nome, plano decenal significa que ele tem duração de 10 anos. Relembrando que esse plano foi como as metas desse plano não foram todas alcançadas, ele foi prorrogado por mais um ano e ele tem validade agora até dia 31 de dezembro de 2025, tá? Eu mandei aí para vocês, numa das aulas, aí, em algum momento, quando foi uma lei que fez essa pequena modificação, né? Nós já estudamos e a gente vai revisar e vai relembrar essa lei, né? Que prorrogou o plano decenal, né? O Plano Nacional de Educação, que tinha vigência até agora em 2024 e foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025. Ontem nós estudamos as metas, a meta 9, 10, 11, certo? Eu falei com vocês que eu ia pular 12, 13 e 14, porque trata do ensino superior. Tá? Aí não é o nosso foco, mas, como eu disse para vocês, o seguro morreu de velho e a gente vai dar uma lida aí. Vocês, quando pegar o plano, né, o Plano Nacional de Educação para ler, vocês vão ler ele na íntegra, vão estudar ele na íntegra. Só que aqui nas gravações eu estou dando um ênfase àquilo que os concursos cobram, né? Mas não deixem de ler as metas 12, 13 e 14, que fala sobre o curso superior, tá? A meta 15, né, é garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, do que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, tá? Assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Eu trouxe para vocês aqui, para a gente dar uma relembrada, esses artigos aqui do artigo 61, né, da LDB, trouxe os incisos 2, 3 e 4 para vocês, para a gente poder relembrar o que, né, do que trata esses artigos, certo? Então vamos lá aqui, ó, coloquei aqui do lado no balãozinho. Gente, o ideal, eu sei que nem todo mundo tem computador em casa, que muita gente está estudando pelo celular, né? Esses balãozinhos, pelo que eu entendi, só dá para abrir no celular, no computador, ou chegando um monte de mensagem aqui. Eu não sei se o celular que tem, às vezes o celular que tem o pacote Office, eu não sei se vocês conseguem abrir. Tem alguém que tem o celular aí que consegue? Não consegue abrir mesmo o celular, tá? Mas no computador, sim, porque acho que a maioria tem pacote Office no computador, né? Então, quem tem o PowerPoint no computador consegue acessar esses balãozinhos que estão do lado, tá? No caso, a pessoa teria que abrir esse slide no computador para conseguir acessar
os balõezinhos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente estar relembrando, o artigo 61 da LDB, certo? Vou até colocar aqui, ó, que é da LDB, esse artigo aqui que ele está se referindo. Ah, então, o que diz lá no artigo 61 da LDB, que a gente já estudou todinha, mas que a gente vai revisar a partir com questões, né? As nossas revisões serão com questões, que facilita mais para você fixar o conhecimento. É o artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que estando, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são aí o que a meta 15 fala, né? Ó, vamos relembrar aqui, ó. Deixa eu terminar de ler e a gente, ó, ele cita aí o artigo 61, incisos 1, 2 e 3, tá? Então, ó, o inciso 1 fala que o professor, fala quem são esses professores, esses profissionais da educação. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, tá? Os incisos 2 traz trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. E o inciso 3, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então, aqui, ó, o que ele está se referindo aqui, a meta 15, que é garantir em regime de colaboração entre a União, só anotar aqui o horário que a gente começou, garantir em regime de colaboração entre quem? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, Política Nacional de formação dos profissionais da educação, de que trata os incisos, né? 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, que foi o que eu acabei de ler para vocês, tá? Assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Tá? Então, essa é a meta. Vamos ver, para que eles alcancem isso, para que eles pudessem alcançar isso ao longo dessa década, né, que finda agora e foi prorrogada aí, e agora vai findar só ano que vem, em 2025. Então, qual foi a estratégia? Né? 15.1, atuar conjuntamente com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento por parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existente nos estados, Distrito Federal e municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes, tá? Consolidar o financiamento estudantil, consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, com avaliação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, na forma da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública, na educação básica, tá? Então, aqui, gente, vocês percebem, né, então a meta era a meta, a 15, é garantir, né, em colaboração aí dos entes federados, essa política de formação desses profissionais, tá? A gente, igual nós já discutimos essa semana, que nem o estado de São Paulo praticamente todo mundo, todos os professores, um ou outro só que tem magistério, acho que 1%, né?
de todos os professores aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, pensar em termos de São Paulo, da cidade de São Paulo, quase certeza que todo. Primeiro, que as creches conveniadas só pega, se eu não me engano, só com curso superior, não é, gente? Quem está em creche conveniada pode me responder aí, pode me mandar um joia. Eu sei que quando vocês vão para a entrevista, eles perguntam se vocês têm curso superior em pedagogia, né? Então, eu nem sei se as creches conveniadas pega só com o magistério do ensino médio. Eu acho que não, né? Os concursos públicos pegam porque é obrigatório que está lá na LDP, que a escolaridade mínima é o magistério do ensino médio, né? Que é o curso normal do ensino médio. Só que para as creches conveniadas, se eu não me engano, é só o curso superior em pedagogia. Somente com pedagogia. A Alessandra Ramos está falando, Caroline também mandou um joia aqui, né? Então, aqui na cidade de São Paulo, praticamente todos os professores têm curso superior, pouquíssimos, é raro aquele que tem só o magistério. Agora, que esse déficit é grande em outros estados, isso você pode ter certeza que sim, né? Tem muitos estados aí que precisa, esse plano ainda ele não foi totalmente alcançado, essa meta 15 não foi totalmente alcançada, tá? Continuando aqui, hoje está entrando mais gente, que bom, graças a Deus. Pelo que a gente estava com 25 pessoas, pelo jeito. Aqui, ó, vamos continuar, tá? Ampliar 15.3, né? Continuando aí essa questão da formação dos professores, que é a meta 15, né? Que os entes federados, né, em regime de colaboração, vai tratar dessa questão de formação dos profissionais da educação, que trata dos incisos 1, 2 e 3, né? Os profissionais da educação básica, certo? Os que têm pedagogia e os que têm cursos especializados, história, geografia, ciências, certo? E que atuam na educação básica, né? Os cursos de licenciatura, então, os cursos de pedagogia. Então, essa meta 15 está se referindo aos professores de educação básica, né, se referindo aos professores com pedagogia e aos professores que, né, fizeram qualquer licenciatura na sua área de conhecimento. 15.3 vem falar o que para a gente? Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica. 15.4, consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos. Tá? Implementar programas específicos para a formação de profissionais da educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial. Quem faz curso de pedagogia aí, tem muito estudante de pedagogia que eu sei, né, tá fazendo curso comigo, acho que deve ter umas 4 pessoas que ainda tá fazendo o curso e já tá se preparando, né, a Ingrid, a Vanessa Barros, acho que tem mais meninas, Cleidiane, verdade, tá? Vanessa, eu sei aí que tem bastante gente aí que está fazendo curso de pedagogia e já está fazendo curso preparatório aí para o concurso. Eu tive meninas, né? A Maísa também, né? Eu tive meninas que foi do Mentoria 1, não sei se a Maria do Carmo lembra, eram 2 meninas. Elas estavam no último ano de pedagogia. Foi muito engraçado. A Maria do Carmo já chegou? Tá por aí? Então, vê se você lembra, Maria do Carmo. Era 2 meninas, elas estavam fazendo curso de pedagogia, o último ano, e elas resolveram fazer curso comigo. O que aconteceu? Elas passaram, só que elas passaram muito bem classificadas. Aí o que aconteceu? Elas foram chamadas
só que elas não tinham nem tido a colação de grau, porque foi chamada. Ô, Maria do Carmo, você lembra quando começou? Porque elas foram uma das primeiras, elas foram na primeira chamada. Aí o que que aconteceu? Foi assim, mas elas não perderam. O que que elas fizeram? Você lembra, Maria do Carmo? O que que elas fizeram? Elas pegaram, elas tiveram que inventar, gente, elas tiveram que inventar um problema de vista. Foi assim, elas foram foi assim, elas foram lá escolher a escola, mesmo sem ter o diploma. Aí elas tiveram, e agora, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Eu não lembro o nome delas, faz muito tempo. E aí eu acabei perdendo. Aí elas pegaram e elas usavam óculos. Aí o que que elas foram? Foram para o exame sem óculos, para dar inapto. Porque assim, se dá inapto, eles te dão mais uma chance de você ir lá refazer os exames e você voltar lá e passar na perícia. Elas foram sem o óculos, foi muito engraçado isso, para dar inapto, para dar tempo delas correr na faculdade. Então, aconteceu isso, Maria do Carmo, para acelerar. Eu sei que assim, foi uma coisa assim, bem, bem louca, assim, coisa de filme. Aí o que que acontece? Elas pegaram, é isso mesmo, foram lá, ficaram inaptas. Aí eu lembro que uma delas ficou inapta. Aí ela ganhou um tempo, assim, acho que deram uns 15 dias, que né, remarcaram para daqui 15 dias. A faculdade rebolou lá, todo mundo com reitor, tal, 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 tal. E eu sei que assim, elas tinham que tomar posse, sei lá, dia, não sei se. Eu lembro que era em dezembro, um negócio assim, era bem louco, um negócio bem louco. Eu sei que elas colaram grau num dia e tomaram posse no outro, gente. Foi um negócio assim de Deus mesmo, assim, bem. Foi incrível, foi incrível. Então, assim, o risco que você corre de passar bem classificada, já fez uma pessoa ficar com medo de passar bem classificada? Então, assim, é incrível. E assim, era uma galera que a gente só se encontrava no final de semana, não era todo dia assim que a gente se encontrava. Era aulas presenciais, né? Eram aulas presenciais e elas falavam assim, pronto, estou estudando aqui com você. Na semana eu tento fazer a discursiva e aí eu estudo de verdade o conteúdo aqui com você. Então, assim, é isso mesmo, já posso ver terra firme. Foi muito legal. Eu achei muito, fiquei assim, muito contente, só que muito apreensiva ao mesmo tempo, porque passaram muito bem classificada, né? A pessoa ficar com medo de ser bem classificada e de repente não poder assumir, né? Mas teve esse caso. Então, Maria, você não lembra, mas teve duas meninas que aconteceu isso, viu? Tá? Então, gente, vamos lá. Sigamos. Agora o item 15.6, que eu dei uma destacada, que também aparece algumas coisas que, para entender, a gente tem que retomar algumas coisas do PNE, tá? Ó, promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura, que era o que a gente estava conversando ontem, e que eu acho que é necessário, um currículo mais voltado para a prática, sabe? Tirar metade de teoria que a gente não usa, sabe? Tem muita coisa dos cursos de licenciatura da licenciaturas em geral e pedagogia que a gente não usa. E colocar mais coisas práticas do dia a dia que vai servir ali na sala de aula, sabe? Então, dos cursos de licenciatura, estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do aluno, da aluna, dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica. Essa didática específica eu acho necessária. Eu acho essa formação na área do saber. Por exemplo, um professor de pedagogia, ele tem que dominar todos os métodos de alfabetização. Não pode ser só um. Quem tem primeiro ano aí sabe. Se você está com método, não está dando certo, você vai lá e muda de método. Agora não. Uma crítica que eu tenho aos sistemas de ensino é que eles te formam, dão aquela formação em trabalho, né? Aquela formação continuada, com foco naquela metodologia, e se você desviar o caminho, opa, você está pecando. Né? Então, eu acho que tem que ter, sim, essas reformas, né?
E dá um pouco mais de flexibilidade para o professor, de escolha de métodos, que às vezes você fica amarrado com aquele método ali que eles querem que você use em sala de aula e aqui às vezes não está funcionando, né? Eu mudei de garrafinha, aquela grandona eu levei para a escola, ó. Agora estou usando essa verdinha. Então, aqui, ó. Aí vem aqui a formação na área do saber e a didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação. É... Só um minutinho, Edna, que eu já te dou a fala, tá? Em articulação com base nacional comum dos currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 desse PNE, que a gente vai revisitar agora. Quer falar, Edna? Pode falar. Você levantou a mão? Não? Acho que você deve ter apertado aí sem querer, né? Edna? Acho que apertou aí sem querer. Mas qualquer coisa você abre o microfone e fala, tá bom? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Vamos ver aqui. Oi, hoje a gente tá com. Ó, a menina colocou aqui, ó, já posso ver terra firme, a terra prometida. É isso mesmo. Tem que pensar positivo, tá? Hoje a gente tá com 28 pessoas. Que bacana. Feliz, hein? Feliz da vida. Tá aumentando aqui o número de pessoas assistindo. Que bacana. Fico muito feliz com isso, tá? Aí, meu povo, esse item aqui, é 2.1, 2.2 do PNE, né? Então, aqui, ó, 3.2 e 3.3, eu trouxe no balãozinho também, né? Aí fala o quê? Incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a Base Nacional Comum Curricular, com nacional comum dos currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3. Vamos dar uma olhadinha aqui do que essas estratégias vêm trazer para a gente. Então, eu peguei, fiz o Ctrl+C, Ctrl+V do PNE, né? É bom aquilo que eu falei para vocês. Um documento vai citando o outro, citando o próprio documento, aí a gente pega, volta lá, revisa, isso é muito bom. Então, o que, que a estratégia 2.1 fala? Que o Ministério da Educação. Vocês conseguem ler comigo quando eu estou lendo o balãozinho? Vocês conseguem enxergar? Sim ou não? Quando eu estou lendo? Beleza. Ótimo. 2.1. O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, deverá, até o final do segundo ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental, tá? Aí, a 2.2 diz o que para a gente? Pactuar, né, que é a estratégia lá da meta 2 a meta 2 e a estratégia 2.2. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente de que trata o artigo 5º, do artigo 7º, não, o parágrafo 5º do artigo 7º desta lei. A lei qual? A LDB, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar entre parênteses, tá? LDB, certo? Tá? LDB, a gente tá, não, desculpa, não é da LDB, não. A gente está falando aqui do PNE mesmo, tá? Desculpa, LDB é outra coisa. Essa lei da PNE, me desculpem. Corrigindo, desta lei quer dizer da PNE, tá? A implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem, ó. A implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
comum curricular do ensino fundamental. Então, deixa eu só olhar aqui, ó. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente de que trata o artigo 5º, o parágrafo 5º, ó, parágrafo 5º do artigo 7º dessa lei. Vamos voltar lá? Vamos ver esse parágrafo 5º do artigo 7º. Vocês lembram que essa lei tem 12 artigos, certo? E 20 metas, tá? Então, e se eu não me engano, 256 estratégias. Então, vamos voltar lá no artigo 7º, parágrafo 5º, só para a gente ver. Então, a gente está aqui no slide 131, que eu gosto de ver os detalhes para a gente poder entender, né? Então, a gente está falando do 2.2, da estratégia 2.2. A estratégia 2.2, né, está citando que essa pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente, ó, instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º. Vamos lá rapidinho? Ó, vamos ver o que diz o artigo 7º aqui para a gente, ó, artigo 1º, né, ó, vamos ver o artigo 7º, 4º, 6º, 7º. Vamos aqui, ó, para a gente relembrar. Então, ó, artigo 7º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das metas e a implementação das estratégias objeto deste plano. Aí cita o parágrafo 5º, né, desse artigo. Então, vamos ver o parágrafo 5º, o que está falando aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, o parágrafo 5º está falando que será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eu vou até grifar aqui. É bom ter o vídeo, porque você consegue ver se vai e vem, né, dos nossos estudos, certo? E aí a gente vai voltar agora. Então, a gente viu que o artigo 7º está falando que a União, os entes federados, né? Os entes federados, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, atuarão em regime de colaboração, sempre, visando o alcance das metas. Quais metas? 20 metas, certo? E a implementação das estratégias objeto desse plano. Aí cita o parágrafo 5º, que será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre esses entes, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Vamos voltar agora lá no 131, no slide 131, tá? Vocês conseguem ver o meu vai e vem dos slides, né? Por isso que eu gosto de fazer no computador, porque a gente consegue, e a gravação também é importante, que vocês conseguem ver se vai e vem que eu faço para a gente. Por quê? Não adianta eu ler só aqui e não estar entendendo o que está escrito, né? Se está citando uma lei, está citando um artigo, se você não lê, você fica perdido, né? Então, ó, promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado, né, do aluno, dividindo a carga horária em formação geral, né, que está falando do quê? Está falando da formação dos professores de educação básica, tanto da área de pedagogia quanto das licenciaturas em geral, certo? Então, aí vai dividir a carga horária em formação geral, né, na área do saber e didática específica, incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a Base Nacional Comum dos Currículos da Educação Básica, em articulação, tá vendo? Ó? Em articulação, então, esses cursos têm que estar articulado com a Base Nacional Comum dos Currículos da Educação Básica. Né? Não pode ser desfocado, não pode ser. Como é que você vai, igual eu falei para vocês, quando eu fiz magistério, quando eu fiz até o curso de pedagogia na Uniban, que agora não é mais Uniban, eu fiz magistério, né, escola pública, foi no Lineu Prestes, depois eu fiz letras na Unisa, depois eu fiz pedagogia pela Uniban, que essa Uniban foi vendida para a Anhanguera, certo? Gente, não ensina para gente como dar aula.
Ensina teoria, 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 e na hora do vamos ver, você aprende na raça com as colegas. É assim que você aprende. Não ensina, ó, o que fazer, começar do zero, começando do zero, você vai fazer isso, 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 por causa disso e disso, disso. Não explica isso pra gente. Os cursos de pedagogia. Eu não sei os cursos que vocês, meninas aí, essas 4, 5 meninas que são do curso de pedagogia, se estão ensinando para vocês. Porque pelo menos na minha época, não. O que eu aprendi foi na raça, foi com as colegas, foi assistindo vídeo de YouTube, foi lendo livros. Pois é, foi lendo livros, foi assim, né? Esse método, os métodos que eu utilizo para minhas aulas de reforço, eu fui procurar, como o Ceará é um estado bem sucedido no que diz respeito à alfabetização, eu fui procurar o método deles, li vários teses de doutorado falando sobre a cidade de Sobral, depois sobre o método fônico, consciência fonológica, sabe? E, de fato, eu estou vendo que funciona. Eu estou vendo que funciona, mas esse é um capítulo à parte, tá? Então, vamos lá, voltando no balãozinho, eu fiz o magistério e planejamos a aula para apresentar para os colegas. Aqui, ó, fiz o magistério e planejamos a aula para apresentar para os colegas, aprendemos na marra. Então, é isso, sabe? Não te dá base para você poder dar aula, você acaba tendo que aprender ali, no dia a dia, na vida, e não é o certo, né, gente? Né? A Caroline está falando aqui que uma professora que entrou no SEI, que trabalha, estava perdida, falou que não sabia como funcionava o diário de bordo e os documentos do SEI. Ela acabou de se formar. Então, é um absurdo, né? Porque, no mínimo, o que eles tinham que fazer, né? Por exemplo, quem está fazendo pedagogia aqui na cidade de São Paulo, é pegar os documentos daqui da cidade de São Paulo. Olha, aqui na prefeitura, né? A prefeitura aqui da cidade de São Paulo usa esses documentos e ensinar para a pessoa. Você fica ali perdidaço. É horrível, gente. Precisa sim dessas reformas, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Então, o item 2.1, né? Fala do Ministério da Educação em articulação e colaboração com os estados, distritos federais e municípios, deverá, até o final do segundo ano de vigência desse PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental, tá? Em consonância. Então, vocês viram que o que o PNE quer? Que os cursos é, estejam em articulação com a base comum, né, dos currículos da educação básica, né? Então, você tem que saber quais são os objetivos de aprendizagem ali da educação básica dentro dos seus cursos, dentro das licenciaturas e dos cursos de pedagogia, tá? O 2.2, pactuar entre União, Estado, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente de que trata o artigo 5º o parágrafo 5º, né, que isso aqui, ó, esses dois S, um em cima do outro, significa parágrafo, né? Em leitura jurídica, significa parágrafo. 5º do artigo 7º desta lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Aí vem o item 3.2, que é citado também nessa meta 15.6, que o Ministério da Educação é articulação e colaboração com os entes federados, né? A gente sabe quais são os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, com entes federados, e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação, até o segundo ano de vigência deste PNE, propostas de direitos e objetivos de aprendizagem, tá? E desenvolvimento para os alunos de ensino médio a serem atingidos nos tempos e etapas da organização deste nível de ensino, com vista a garantir formação básica comum, tá? E, por último, 3.3, que é citado também aí nessa meta, que é o pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º dessa lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base comum curricular de ensino. Então, o que quer dizer?
essa estratégia 15.6? Que os cursos de pedagogia, que os cursos de licenciatura têm que estar atrelados, né, tem que estar em articulação com a base comum dos currículos da educação básica, né? Então, e os currículos da educação básica de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, quer dizer, a 2.1, 2.2, quer dizer que os entes federados trabalharão em regime de colaboração, estarão em negociação permanente para garantir os direitos de aprendizagem, né, que trata 3.2, 3.3, citados no PNE, certo? Então, pegando, você vê, eu esmiucei esse. Por quê? Porque não adianta só ler aquilo ali, gente, você passar por cima, e vai que lá na hora da prova, em vez de ele colocar a estratégia 2.1, ele colocar realmente o que é a estratégia 2.1. E aí você não leu, desculpa, eu vou fazer uma brincadeira. Não leu, você não leu o palco meu, né? Então, não leu, já era. Né? Então, tem que esmiuçar, demora um pouquinho, mas é necessário. Gente, não tem isso, né? Não, é isso, não tem como. Você não pode, por exemplo, dependendo do que você está lendo, se tiver muitas especificidades, você vai ter que esmiuçar o artigo, vai ter que esmiuçar o item, vai ter que esmiuçar aqui no caso, a estratégia, para você entender do que se trata, do que está falando ali. Aí agora vocês entenderam, tem o vídeo está em colorido, copia no caderno, copia os itens para você poder gravar essa informação. Por quê? Porque essa questão da formação, ela cai nas provas, tá? Elas perguntam na prova qual que é a escolaridade mínima dos professores, do ensino, da educação básica, principalmente do ensino fundamental 1, que exige, no mínimo, o magistério, né? A nível de ensino médio, então tem que tomar muito cuidado, né? Então, isso cai nas provas, tá? E aí eles podem colocar alguma coisa articulada com o PNE, que está aí, que é uma estratégia que dá 15.6, tá? Vamos continuar aqui? Vou tentar ir até o 18. Se não der, não tem problema, que essa semana a gente está, a nossa agenda é cumprir com o PNE e finalizá-lo. Assim como nós fizemos semana passada, nós esmiuçamos, né, de cabo a rabo, de Oiapoque ao Chuí, a LDB e agora a PNE também, tá? As leis, eu gosto de esmiuçar, eu gosto de ver, gosto de treinar questões, e é isso, para na hora da prova, a questão que aparecer, a questão que aparecer lá, você já vai ter estudado, você já vai ter lido, você já vai ter treinado, só vai ser mais um dia de prova. 15.7, garantir, esmiuçar, ver com bastante atenção, né? Com bastante detalhe, tá? Esmiuçar, é isso, você vê detalhes por detalhes, eu não gosto de deixar passar nada, né? Autores mesmo, diferente, né? Esmiuçar. Eu gosto, por exemplo, os autores, né? Mesmo que eu traga aqui no slide, algum slide com algum resumo, mas eu gosto de, olha, vamos lá, capítulo 1, tomar cuidado com isso, ver isso, palavra-chave é isso, para poder aquilo, vocês irem fazendo um mapa mental na cabeça de vocês, entendeu? Aqui também. A gente para discutir alguma coisa, algum detalhe. Por quê? Porque as coisas moram nos detalhes, gente, né? Os concursos, eles gostam de pegar os detalhes para pegar aquele candidato desavisado, tá? Então, eu gosto, mesmo que demore, eu não me importo, mesmo que demore, eu não me importo, porque eu sei que o segredo está nos detalhes, tá? 15.7, garantir por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares.
15.8, valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica. Precisa, né? É necessário isso, mais do que urgente. Né? Os cursos são muito deficitários no que diz respeito a essa articulação. Né? Então, os cursos precisam melhorar, gente. Os cursos, eles precisam ser mais atrativos, tá? Eu estava assistindo, acho que foi domingo, um vídeo, né? Quando eu estou em casa, assim, sem fazer nada, um domingo à tarde, por exemplo, à tarde, à noite, eu assisto vídeos, eu gosto, me distrair, mas assim, eu não gosto de coisas muito fúteis. Eu assisto coisas para me distrair, só que se aquilo ali seja útil para mim de alguma forma, em algum momento, né? Então, assim, os índices do PISA, né? Que é aquela avaliação internacional que é feita, se eu não me engano, não sei se a cada 2 anos, a cada 4 anos, que são feitas pelos países da OCDE, que é a Organização do Comércio. Eu vou lembrar a sigla. Procura a sigla para mim, gente, da OCDE. Esse exame é feito os signatários, os países signatários que fazem parte da OCDE, tá? Se alguém pode pegar aí para mim, colocar a sigla, só o significado para mim, OCDE, e, gente, os rankings dos melhores países que vão melhores nessas provas, desse exame internacional, que esse exame internacional mede língua portuguesa, matemática, e ciências, tá? E o que que acontece? Os melhores, quais são o segredo para que, por exemplo, Finlândia esteja lá significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, isso mesmo. Então, são os países signatários, né, que essa cúpula que é organizada aí, que discute a questão da economia dos países. E óbvio que a economia ela está de um país, um país desenvolvido, ele está totalmente atrelado à sua educação, né? E os rankings dos melhores é Finlândia, Canadá, Singapura, né? Que é um dos países, se eu não me engano, da China, né? Não, Singapura é um outro país, eu estou confundindo aqui. Mas a cidade de Xangai, da China, né? Então, que está ali no ranking, os 5 melhores, passa pela educação. E qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? Um dos principais fatores, a formação ó, aqui a Salete procurou aqui para gente, tá? Aqui, ó, ela colocou aqui ó, ela colocou, né? Então, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a organização conta com 36 membros que buscam uns aos outros a fim de identificar, discutir e analisar problemas, promovendo políticas capazes de solucioná-los. Nós estamos aí no meio, né? Então, os países que estão lá no ranking, tá? Diretaço, toda vez aparece, Canadá, Finlândia, Suécia, sempre está lá no topo, nos rankings, assim, os melhores. E um detalhe de todos eles é o quê? Que a formação dos professores e a remuneração. Nesses países, a profissão a profissão mais disputada é a do professor. É a mais difícil de entrar, é a que exige mais escolaridade, é a que é melhor remunerada. Todos têm admiração por essa profissão nesses países, né? Então, veja o detalhe, né? E
e também valorizada, muito, muito valorizada, né? Então, outro detalhe é que a imagem do professor ela é totalmente inversa das imagens que a gente tem aqui no Brasil, e vários países, inclusive em países desenvolvidos também, que a imagem do professor está no chão, né? Que é Brasil, Estados Unidos também. Pensem vocês que só porque é país de primeiro mundo que valoriza professor, que não valoriza, não. Mas esses do PISA, que estão lá, os 5 primeiros, top dos tops, depois vocês veem, depois vocês puderem procurar aí também os 5 primeiros, tem a ver com a formação do professor, a todos eles. Por exemplo, a Finlândia, todo mundo tem que ter, no mínimo, um mestrado para dar aula, até para os pequenininhos, até para a educação infantil, não interessa, o cara tem que ter, no mínimo, um mestrado, ganha-se bem, para você conseguir, por exemplo, você vai prestar o vestibular, é um dos vestibulares mais difíceis para você conseguir, né, em Xangai, lá na China, que é uma cidade que está no ranking do PISA, né? Singapura está no meio, Coreia do Sul está no meio disso aí, tá? Então, valoriza-se muito o professor, é uma profissão nobre, de nobreza. O cara, quando o cara abre a boca e fala que é professor, o cara é admirado. Inclusive, né, tem países aí que tem rei e rainha ainda, que, se eu não me engano, não sei se é Japão, não sei onde que é a única pessoa que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, porque o imperador precisou do professor para virar imperador, né? Então, assim, quem sabe que a gente consegue isso aqui no nosso país, né? Meu sonho de consumo, né? Quero viver para vivenciar essa história. Enfim, vamos lá. 15.9, implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio, na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da atuação docente em efetivo exercício. Porque tem muito, não sei se está acontecendo aqui em São Paulo ainda, mas acontecia muito, por exemplo, não tinha professor de matemática, não tinha professor de, por exemplo, aqui já aconteceu aqui, se eu não me engano, e quem tem mais de 40 aí pode me confirmar. Ah, não tinha professor de matemática, aí eles contratavam, abria inscrição para quem tivesse qualquer tipo de faculdade, por exemplo, um contador podia dar aula de matemática, né? Isso, o professor de pedagogia podia dar aula de artes, o Cláudio acho que pode confirmar isso para mim, porque a gente é mais ou menos aí da mesma idade. Tinha isso, gente, tinha isso, porque não tinha professor, e quer dizer, continua não tendo, né? Depois vocês veem aí o apagão da educação em 2040, depois vocês puderem ler. Ou o governo toma providência, ou nós, em 2040, nós não teremos professores para dar aula para os nossos netos, para os nossos tataranetos. A gente não vai ter professor para dar aula. Eu não vou ter professor para dar aula para os meus netos, por exemplo. Né? Quando eu era criança, minha prima que fazia administração dava aula para a gente na rede, aqui a Débora falando aqui, né? Na rede estadual. Eu não tive experiência de estudar na rede estadual, nunca estudei, mas eu sei que tinha isso, né? Eu lembro muito de eu ter muito aula vaga, porque eu estava com falta de professor. Já fiquei 6 meses sem aula no magistério mesmo, eu fiquei 6 meses sem ter aula de 4 disciplinas, depois tinha que ficar repondo, uma loucura, era uma loucura. E assim, a gente está caminhando, depois vocês veem, apagão na educação, 2040. Isso, era eventual, isso mesmo. Né? Então, a gente é um problema sério, isso é um problema sério no nosso país. O governo precisa tomar providência, tá? 15.9, implementar cursos, já que já li, vamos lá, sigamos. 5, aí, 15.9, aqui é 15.10, tá, gente?
Acho que na hora que eu fui fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, não veio o número 1. Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação nas respectivas áreas de atuação dos profissionais de educação de outros segmentos que não os do magistério. 15 ponto ontem, ponto 11, ponto ontem não, ponto 11. Já estou chamando, eu estou ficando doida já. Implantar no prazo de 1 ano de vigência desta lei, política nacional de formação continuada para os profissionais da educação de outros segmentos, que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes federados, né? Então, de novo, ó, implantar no prazo de 1 ano, né? No caso era 2015, né? Que começou em 2014, 2015. Política Nacional de Formação Continuada para os profissionais da educação de outros segmentos, que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre entes federados. 15.12, institui programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem. Eu nunca vi isso. Quando eu era professora de inglês, que eu já fui professora de inglês 2 vezes na rede municipal, né? Em 2 momentos. Eu fui professora de inglês, exonerei, depois entrei de novo. E aí eu tive a oportunidade de fazer cursos, assim, de aperfeiçoamento nessas grandes escolas de línguas, né? Acho que teve uma vez que teve um convênio com a cultura inglesa, depois com a WhatsApp, parece. Mas eu nunca vi nenhum convênio para estudar fora, não. Mas, enfim, tá aí no PNE, né? Tá no PNE. 15.13, desenvolver modelos de formação docente para educação profissional que valorizem a experiência prática por meio da oferta nas redes federal e estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. Pessoal, voltando aqui no 15.12, né? Eu fiz letras, português e inglês. E eu gosto muito. Eu estudo até hoje como hobby. Eu não uso, né? Eu lecionei vários anos, acho que uns 5, 6 anos. E só que eu gosto muito do inglês. Eu gosto muito de inglês. E eu gosto muito de línguas, de aprender línguas, né? Agora, nos finais, vocês vão me chamar de, ó, maluquete. Nos finais de semana, sabe qual é a minha curtição? Aprender mandarim. Eu descobri uma professora que ela gravou 25 aulas em mandarim básico. Ah, eu adoro, gente. É tão engraçado. É tão engraçado. É uma língua monossilábica, né? Eu tô aprendendo algumas palavrinhas, bem pouquinho ainda. Tô bem rústica. Mas eu gosto, né? E aí eu tô vendo aqui. Agora, quem sabe ganhar uma bolsa de estudo para ir para a China, aprender mandarim lá na China. Mas, enfim, né? Tem tanta coisa que eles têm que alcançar, né? Isso aqui acho que vai ser a última coisa que eles vão fazer. Se aqui em São Paulo as coisas não acontecem, imagine no resto do Brasil. 15.13, desenvolver modelos de formação, né, docente para educação profissional, né, que valorize a experiência prática, a gente precisa da experiência prática, por meio da oferta nas redes federais e estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. Certo? Essas são as estratégias do 15, né, que fala sobre a questão da formação dos professores da educação básica, tanto na área de pedagogia, quanto as licenciaturas, né, né, de matérias específicas, certo? Vamos para a meta 16, fomentar em nível de se dá 10, 22, vamos finalizar essa meta aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar até a 18. Se eu não conseguir, eu faço a 16 e a 17, a 18 fica para amanhã, tá bom? Meta 16, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência deste PNE, né?
E garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino, né? Então quer dizer que era até 2024 agora, então, formar em nível de pós-graduação, né? Pelo menos 50% dos professores da educação básica. Levanta a mão aqui, quem tem pós-graduação aqui? É a maioria? Levanta aí a mão aí, quem tem pós-graduação, legal. Bacana. Aqui em São Paulo, dificilmente dificilmente a gente fica só no curso superior, só na graduação, né? A gente acaba fazendo outros cursos de graduação e fora aqui, em serviço, né? Por exemplo, na Prefeitura do município de São Paulo, você sobe a carreira, ela é envolta a esses cursos de formação, né? Cursos de pós, cursos de extensão, seminários, tudo isso, publicação de livro, publicação de artigos. Então, dificilmente aqui na cidade de São Paulo um professor não tem aí, pelo menos o curso, a graduação, né? E aí muita gente tem a pós-graduação. 16.1, realizar em regime de colaboração, né? Então, formar em nível de pós-graduação, certo? É a meta, ok? E garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada na sua área de atuação, tá? Quais são as estratégias para conseguir alcançar essa meta? Realizar em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eles têm que fazer esse levantamento, né? Para poder pensar, articular essa pós-graduação, para que garanta essa pós-graduação para todos. 16.2, consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas. Que nem estava falando lá do apagão dos professores. Gente, dependendo da área, não tem professor. Principalmente a área de exatas, língua portuguesa e a área de exatas, não tem profissionais. Matemática, física, química, biologia, não tem profissionais para dar aula. Tá feio o negócio, hein? 16.3. Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários. E programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em libras e em braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação. Vamos caminhando aqui. Outra estratégia do 16, né? Fala aí, pelo menos 50% dos professores com nível de pós-graduação. Qual que é a estratégia 16.4? Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível. 16.5, ampliar a oferta de bolsas de estudo para a pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da educação básica. Gente, eu comentei com vocês que eu fiz um curso pela Universidade Aberta do Brasil, que são oferecidas nos céus, inclusive eu recomendo que vocês façam. Então, são cursos maravilhosos, tá? É um conjunto aí de todas as universidades públicas do país, envolvidos nisso, nessa Universidade Aberta do Brasil. São cursos totalmente à distância e de altíssima qualidade, viu? Altíssima, eles cobram demais, mas assim, você sai assim com a formação maravilhosa. Inclusive, né, eu já tinha comentado com vocês que eu fiz o curso de planejamento, implementação e gestão e educação à distância, e algumas técnicas eu uso aqui com vocês.
essa técnica semanal, de entrega semanal, de estudo diário, e da gente estar aqui todo dia junto. Isso aqui eu aprendi, né? Para garantir que esse aluno da educação à distância fique comigo, que ele permaneça comigo. A gente está aqui junto, por exemplo, os alunos têm mais facilidade com essa aula ali, essa live, do que uma aula gravada, por exemplo, né? E por quê? Ele precisa estar estimulado, então ele sabendo que tem alguém ali para ele ver, para ele conversar, pelo menos interagir, a interação faz com que o aluno da educação à distância permaneça na aula, que ele conclua o curso, né? Então, foi uma das coisas que eu aprendi nesse curso de gestão à distância aí, da educação à distância. Foi muito legal. Eu recomendo, e são cursos gratuitos, gente. Maravilhosos, tá? 16.6, fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de Programa Nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo Magistério Público. O MEC também tem cursos maravilhosos, viu? Inclusive de neurociência. São cursos curtos, com poucas horas, bem legal, recomendo também, tá? Vamos lá, vamos ver o último aqui, que já vai dar, a gente começou 21h10, vamos terminar 22h10. Aí só falta a gente ver a meta 17 hoje e amanhã a gente vê de 18 em diante. Né? Acho que amanhã a gente já consegue finalizar o PNE. Ah, que legal, olha aí, Débora, maravilhoso, né? Eu comecei a fazer também, mas não concluí, porque eu não tive tempo. Mas como eu já vi muita coisa, foi muito bom, é muito bom mesmo. Os cursos do MEC são muito bons. Eu fiz a matrícula, comecei, mas não concluí. Esse monte de coisa que eu faço, eu não consegui tempo para concluir. Mas eu já fiz outros de outras instituições, neurociência, e também estudo por conta própria também. Fiz vários cursos pelo sindicato oferecidos, inclusive a neurociência eu conheci pelos cursos dos sindicatos, os sindicatos do magistério da cidade de São Paulo são muito bons no que diz respeito aos cursos, são maravilhosos os cursos que eles oferecem, tá? Meta 17, a gente finalizando a nossa aula de hoje, valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio, tá? Aos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano vigente deste PNE. Então, essa valorização, qual que é a estratégia para essa valorização? Foi o AVA-MEC mesmo, viu, o Salete? É isso mesmo, é o AVA-MEC. Tá? 17.1, constituir, como é que eles vão fazer para equiparar? E realmente, aqui na cidade de São Paulo, teve essa valorização. As meninas que são das redes conveniadas viram, vocês tiveram um aumento aí de salário, né, uma melhoria aí nos salários. Inclusive, vocês recebem até o bônus que a prefeitura paga, não recebe? Ou não, gente, recebe, a Juliana falou que sim. Até o bônus vocês recebem também, melhorou bastante. Tem que melhorar mais. Acho que agora acho que o próximo passo para melhorar aí a educação a conveniada, é reduzir o horário de trabalho, né? Equiparar, ficar igual ao do pessoal não aumentar, não pegar o da gente e transformar no de vocês, e sim pegar o de vocês e transformar na nossa carreira, né? 17.1, constituir por iniciativa do Ministério da Educação até o final do primeiro ano a redução de horário de trabalho seria ótimo, com certeza, com certeza. Constituir por iniciativa do Ministério da Educação até o final do primeiro ano de vigência deste PNE, Fórum Permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos trabalhadores da educação para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Tem um piso, né? Tem que ser seguido. Agora é lei, tem um piso, e esse piso tem que ser, eu não sei nem quanto que é o mínimo aí que a gente tem que ganhar. Não lembro qual que é o piso, mas eu sei que tem um piso nacional que os prefeitos, todos os prefeitos têm que seguir aquele piso, prefeitos, governadores, a União tem que seguir.
Tá? 17.2, constitui como tarefa do Fórum Permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, a PNAD, e periodicamente divulgados pelo IBGE. Tá? Último slide da noite. E aí eu me despeço de vossas senhorias. 17.3, implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, planos de carreira para os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observar os critérios estabelecidos na Lei 11.738, 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, né? Seria ótimo trabalhar meio período, ganhar um bom salário, ser bem formado e fazer um bom serviço para a nossa sociedade, né? 17.4, ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para a implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional, tá? Gente, por enquanto é só. Amanhã a gente vê meta 18, vamos tentar ver a 18 a 20, se não dá, ver 18 e 19, e findamos no... Amanhã é quarta-feira, a gente finda isso na sexta, faço uma gravação geral aí do PNE e a gente finaliza esse PNE, tá bom? Muito obrigada, boa noite e bom descanso para vocês. Até amanhã.